Boa noite. O futebol milionário de São Paulo está nas reportagens desta noite. O repórter Carlos Dornelles mostra por que o futebol de São Paulo é hoje o melhor do Brasil e um dos melhores do mundo. A esperança do Palmeiras de ganhar o campeonato depois de 17 anos na decisão de amanhã. Um dia na vida do herói corintiano, o artilheiro Viola. E as frases célebres de Vicente Mateus. Depois da tempestade vem a ambulância. Nos Estados Unidos, o repórter Fernando Silva Pinto encontra o craque Raí. O repórter Maurício Kubrusli mergulha nas maiores torcidas, às vezes violentas e sempre apaixonadas. Recorde de gols, estádios lotados, grandes craques, alta qualidade técnica. O futebol paulista lavou a alma do torcedor brasileiro que andava por baixo. O melhor time da América do Sul é o São Paulo, que vai a Tóquio lutar pelo bicampeonato mundial de clubes. Dos 22 jogadores da seleção brasileira, 15 vêm de São Paulo. Muito mais que uma final de campeonato, o jogo de amanhã entre Palmeiras e Corinthians simboliza a ressurreição do melhor futebol brasileiro. Anos depois, os históricos, os dois maiores inimigos do futebol paulista voltam a se encontrar. Os fogos, a incrível imagem dos times entrando em campo são apenas a confirmação de que esta vai ser a final mais tensa, disputada e emocionante que São Paulo já viu nos últimos anos. A disputa parecia só um jogo de esforço e cadência de músculos. Mas só parecia. Às vezes, era dança pura, no estilo clássico. A gana de vencer não interrompe a poesia. A velocidade é apenas um pretexto para mais coreografia. A ânsia de vencer num balé de força e elegância. Quase 100 mil pessoas lotavam o estádio do Morumbi domingo passado. Era a apoteose de um espetáculo que este ano deixou marcas profundas do seu sucesso. 0 a 0, partiu Neto, direto, gol! Nos 447 jogos do campeonato, foram vendidos mais de 3 milhões de ingressos. Nas semifinais, a média de renda chegou a 2 bilhões e 600 milhões de cruzeiros. Uma riqueza que se refletiu também na parte técnica. A média de gols foi alta, 2,6 por partida, a maior dos últimos 14 anos. Não são resultado de nenhuma mágica, mas de um lento trabalho de bastidores. O próprio time do São Paulo, hoje o mais importante da América do Sul, construiu, pouco a pouco, um império esportivo. Se um clube hoje começa a ser chamado de uma grande empresa a partir do tamanho do seu patrimônio, o São Paulo pode ser considerado uma super empresa. Raros clubes no mundo inteiro podem exibir uma estrutura como essa aqui, ó. É um complexo de campos de futebol, centro de recuperação e até áreas de lazer que o São Paulo se dá o luxo de utilizar apenas para os seus treinamentos. São garotos de todas as idades, uma fábrica de craques. Esse aí tem só 19 anos, ainda é aspirante, mas às vezes vira titular do time profissional. Gilmar chegou a fazer um dos gols da vitória contra a Universidade Católica, quando São Paulo ganhou a Taça Libertadores da América. O primeiro degrau foi nas escolas de baixo de São Paulo, né? Para que você chegue, né, no topo, na equipe principal, você tem que passar por essas categorias para você aprender o que eu aprendi, né? Aprendi, acima de tudo, a ser homem, a ter dignidade, a ter personalidade, né? E, acima de tudo, respeitar os teus companheiros. São mais de 200 atletas. Muitos vivem dentro do próprio estádio do Morumbi. Fazem as refeições no clube. Tem até ônibus à disposição para levar todo mundo para a escola.
Os alojamentos abrigam hoje 70 jogadores. David Ferreira tem 18 anos. O ponto esquerdo é sempre um dos mais aplicados nos treinos. Foi uma revelação do São Paulo quando o time de juniores ganhou um torneio internacional na França, no final do mês passado. A família dele é muito pobre e sabe que o futuro está nos pés dessa promessa de craque. Eu tenho uma responsabilidade muito grande de vencer, sabe? Tudo que eu faço, você entendeu? É pensar na minha família, porque eu quero conseguir de tudo que eles não tiveram, entendeu? Se depender de mim, eu vou longe. Se me der a oportunidade, a vontade que eu tenho, eu podendo estar dentro de um campo e transformando minha vontade em futebol, acho que só deixa pro pessoal olhar e ver se tem algum valor, né? O lateral Renato é companheiro de David, mas tem uma trajetória diferente. Vive com a família num bairro de classe média de São Paulo. Ele já tem uma galeria de lembranças do futebol desde os tempos de dente de leite. Guarda pilhas de medalhas que ganhou em todas as categorias. E a certeza de que seu time é hoje parte fundamental da vida da família. Você às vezes não sente que a pressão é muito grande, não só da família, mas como dos amigos também, esperando que você seja um craque, você seja famoso, você vá para a Copa do Mundo? Isso não pesa muito sobre os ombros às vezes? Às vezes tem mesmo. O pessoal fica falando, você vai ser jogador da seleção, quer te ver lá em cima, não sei o quê. Você fica meio nervoso, acaba querendo jogar bem, aí pode até dar errado. Tem que jogar mais tranquilo, né? Sem essa preocupação. A senhora consegue imaginar o dia que vai ver o seu filho jogando futebol pela televisão? Eu consigo imaginar que vai ser tão lindo, uma coisa tão emocionante que acho que a gente vai chorar o jogo todo. Outro ataque bonito. Mexe daqui, toca dali. O Vitor botou na frente, olha o gol! O São Paulo de hoje é uma máquina de títulos. Campeão paulista do ano passado, bicampeão sul-americano e pode ser bicampeão mundial de clubes ainda este ano. Na maioria das vezes, parece jogar por música. É o maestro Tele Santana que rege o São Paulo há 3 anos. É o grande responsável pela harmonia e afinação do time. Tele quase foi embora para o exterior, mas desta semana renovou o contrato com o clube e pôde, tranquilamente, relaxar no tênis jogando contra Sebastião Lazzaroni, outro ex-técnico da seleção brasileira. Mesmo fora da decisão, Tele não se cansa de elogiar a influência do São Paulo no campeonato desse ano. O futebol paulista evoluiu muito, melhorou muito tecnicamente e partiu do São Paulo, que procurou jogar mais futebol, preocupado mais em jogar do que dar pontapés, do que catimbar os jogos, e os outros seguiram. E hoje nós temos grandes equipes realmente em São Paulo, praticando o futebol que o torcedor gosta. A memória que se guarda desse campeonato é de estádio cheio e torcida muito empolgada. Você chegou a se empolgar? Você sentiu uma diferença nisso? Senti. O São Paulo, por exemplo, esse ano teve rendas fabulosas aí na Libertadores, no Campeonato Paulista. Ainda recentemente eu fui num banco e uma funcionária saiu lá dentro e disse, olha, eu não sou muito de futebol, mas todos os jogos do São Paulo eu vou ver, porque é bonito ver o São Paulo jogar. Bonito é. Ainda mais quando o solista chama-se Raí, jogador com jeito de artista. Uma rara unanimidade nacional. Raí foi líder e fonte de inspiração da grandeza do São Paulo. Hoje ele comanda a seleção brasileira que está jogando nos Estados Unidos. Nessa entrevista ao repórter Luiz Fernando Silva Pinto, Raí diz que o São Paulo foi sacrificado este ano. Jogou 54 partidas, uma a cada 2 dias. Mesmo assim, acha que o campeonato foi gratificante. O Campeonato Paulista é, na sua opinião, o melhor do mundo hoje? Eu acho que sim. Se não for o mais forte do mundo, com certeza está entre os mais fortes. E ainda assim, tendo que se desfazer dos seus grandes jogadores no final de cada temporada. Se tivesse possibilidade ainda de manter por mais tempo os seus grandes jogadores, aí, sem dúvida nenhuma, seria disparado o maior campeonato do mundo. Raí tem experiência em ser o melhor. No ano passado, quando o São Paulo ganhou o Campeonato Mundial de Clubes em Tóquio, ele fez os 2 gols da vitória contra o Barcelona.
Um episódio que não sai da sua memória. O momento em que o mundo se curvava diante do São Paulo. Quais são as grandes lembranças para você? Bom, no campo. A maior, no campo, a maior foi, sem dúvida nenhuma, o segundo gol contra o Barcelona, né, no Japão. O Miller saiu, Cafu devolveu, o Raí bateu, gol! São Paulo já tinha uma imagem vitoriosa dentro do Brasil e precisava ganhar espaço internacional. E ali, com certeza, foi um ponto vital para que o São Paulo, daqui para frente, seja um time respeitado mundialmente. Neste Campeonato Paulista, o Palmeiras, há 17 anos sem o título, foi o líder em todas as fases. Mas será que amanhã o Palmeiras consegue passar pelo Corinthians? Daqui a pouco, um homem gasta uma fortuna para ser o dono de um time do interior. Uma empresa multinacional investe 5 milhões de dólares no Palmeiras. E ainda nesse programa, um dia na vida do craque Viola, o artilheiro do Corinthians. Festa em Bragança Paulista 3 anos atrás. A cidade, de apenas 150 mil habitantes, festejava um título inédito. O Bragantino era campeão do estado, batendo as poderosas equipes da capital. Para humilhar mais ainda, o jogo final foi contra o Novo Horizontino, um clássico caipira. Bragança Paulista e Novo Horizonte entravam no mapa. Hoje, Novo Horizonte continua vivendo da fama no futebol. O time ainda é uma estrela em ascensão e orgulho geral na cidade. Há pelo menos 5 anos, o futebol do interior de São Paulo tem demonstrado uma vitalidade e uma riqueza que não se encontra em nenhum outro estado do país. Já vai longe o tempo em que a única coisa em comum com a capital era o túnel de acesso ao campo, que era um orgulho e uma grande novidade em qualquer time do interior. Hoje, o final do túnel está bem diferente. Querem ver só uma coisa? Olha só esse estádio, completamente lotado. E isso numa cidade que tem menos de 40 mil habitantes. O desempenho do time acompanhou a empolgação da cidade. O Novo Horizontino foi campeão do Grupo B na fase de classificação e teve o ataque mais eficiente. Por trás desse sucesso todo está apenas um homem, o usineiro Jorge. Não é apenas o presidente, é o dono do time. É dele o passe de todos os jogadores. E foi com dinheiro do próprio bolso que construiu o estádio, onde cabe mais da metade da população da cidade. No final do ano, o senhor perde ou ganha dinheiro? Não, eu perco, né? O senhor conseguiria medir atualmente quanto que o senhor já gastou com futebol? Ah, já gastei muito dinheiro. Muito dinheiro. Eu não vou falar a importância, mas já gastei muito dinheiro. Ninguém pega a presidência aqui. Se, por acaso, eu morrer e meu filho não quiser tocar, vai acabar. Hoje a estrutura do clube é surpreendente. O Novo Horizontino também tem um centro de treinamento. E, a exemplo do São Paulo, transformou as categorias inferiores em prioridade. Quando você chegou aqui a primeira vez, você se surpreendeu muito quando encontrou toda essa estrutura? Ah, eu acho que o Novo Horizontino tem uma estrutura que poucos clubes do interior têm, entendeu? E aqui dá todas as condições, só não trabalha quem não quer, entendeu? Até onde vai seu sonho? Bem alto. Quanto alto? Conseguir uma seleção brasileira. O sonho sempre foi futebol, então. Tá na estrada por causa de futebol. Até hoje sempre foi futebol. Espero um dia realizar esse sonho. É um sonho, né? Mas deixa de estar fora da realidade. E aqui você acha que está realizando? Isso aqui eu estou realizando e acredito que vou realizar muito ainda. O Horizontino me ajuda e me dá condições para isso. O senhor gostaria de trazer algum jogador que com dinheiro no bolso possa ser trazido para cá? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Medalhão eu não trago aqui, eu só trago o menino. Esse é o segredo? Esse é o segredo. Se o campeonato desse ano surpreende pela riqueza, é do Palmeiras o cofre abarrotado. O clube fez um contrato com uma empresa multinacional. Só este ano, o acerto rendeu mais de 5 milhões de dólares para o Palmeiras.
A multinacional é dona do passe de 8 jogadores, os mais caros do time. Eu acho que a nossa influência no Campeonato Paulista foi fundamental para até o próprio sucesso do Campeonato Paulista. Nós trouxemos jogadores que possivelmente seriam contratados para o exterior, jogadores de nível que seriam contratados de fora, mantivemos eles no Brasil e principalmente aqui em São Paulo. Os outros clubes tiveram que manter as suas equipes em função dessa entrada forte do Palmeiras também, de manter as suas equipes e até de reforçá-las. Então, tudo isso culminou com um campeonato de um índice técnico excepcional, como não havia nos outros anos. Hoje, por exemplo, o jogador, quase todos os jogadores, não pertencem ao Palmeiras, pertencem à empresa. Isso é ruim, porque se há um problema qualquer, a empresa leva os jogadores e o Palmeiras acaba ficando sem os jogadores, sem o time. Então, eu acho que a empresa vai ser valiosa demais no futebol, mas não da forma que está sendo feito agora, pelo menos recentemente, em alguns clubes. Eu acho que na hora em que as grandes empresas que patrocinam os grandes clubes, que são os que têm as grandes torcidas, se sentarem em torno de uma mesa, eles vão começar a organizar campeonatos que busquem, antes de mais nada, claro, o espetáculo, o show, o bom futebol, mas a rentabilidade do campeonato que eles estão organizando. Coisa que ainda nós não conhecemos no Brasil. Longe da polêmica, os grandes beneficiados desses novos tempos aumentam o brilho do futebol de São Paulo. O atacante Edmundo, que era do Vasco, e o seu companheiro Zinho, que era do Flamengo, hoje são armas essenciais do Super Palmeiras. Edmundo e Zinho também acabaram formando uma parceria fora do campo. Dois cariocas desgarrados em São Paulo que, juntos, aprenderam a curtir o novo endereço. A adaptação para Zinho foi mais fácil. Casado há poucos meses, ele veio com a mulher. São Paulo faz um pouco de frio, né? Muito mais do que no Rio de Janeiro. Mas é só você se agasalhar bem. E principalmente quando você consegue conhecer novas pessoas, né? Formar novas amizades, como foi o meu caso no Palmeiras, na própria cidade de São Paulo. Fica mais fácil as coisas, né? Por a gente ter vindo do mesmo lugar, por ter a mesma dificuldade, ele chegou um pouco antes de mim, então me ajudou na minha adaptação. Vocês eram rivais no Rio? Mas ele já começou a jogar um pouco antes, já tinha ele como uma pessoa, assim, uma visão de ídolo, né? E depois, podendo jogar do lado dele, eu percebi que o meu ídolo se tornou o meu amigo, né? Um dos maiores ídolos do futebol paulista mora aqui nesta rua, no centro de São Paulo. E é bastante improvável que algum torcedor do seu time saiba disso. Aos poucos, Edmundo, que mora aqui nesse hotel de 4 estrelas, está deixando de ser um estrangeiro na cidade. Por enquanto, o quarto do hotel é o refúgio de Edmundo. Mas ele pretende se casar em breve e deve se mudar para um apartamento. No pequeno espaço do quarto, ele vai acumulando detalhes que revelam traços da sua personalidade. Uma Bíblia, um preto velho, cartas da família e lembranças de torcedores e fãs. Às vezes eles ligam pra cá e me perguntam se o porquê que eu, quando faço gol, beijo a camisa do Palmeiras. Que realmente eu fui tratado com muito carinho, com muita compreensão. Então por isso eu faço de tudo e procuro jogar com o máximo de amor, com o máximo de dedicação, para que esse Palmeiras consiga chegar ao título que é tão sonhado, né? O sonho de uns pode ser o pesadelo de outros. Edmundo briga, xinga e até inova quando provoca o juiz, mas não veste a carapuça de rebelde. Gosto de treinar, gosto de estar ligado no jogo, de estar sabendo o que eu vou fazer no jogo, né? E tem jogos que a gente encontra certas dificuldades que você não consegue reverter esse quadro só jogando futebol, né? Então você tem que procurar outros meios, procurar alguma coisa para poder vencer. Eu quero ser um vencedor sempre. Edmundo já tem mesmo uma imagem de vencedor. Líder do time, ídolo das tietes palmeirenses e presença obrigatória na seleção brasileira. Agora, ele aposta na vitória contra o Corinthians
e a conquista do campeonato. Uma recompensa pelo trabalho duro e espírito de equipe. O futebol, ele não é feito só de um jogo, né? Não é só com uma partida ou duas que você conquista um espaço. Acho que o que nós fizemos, acho que a equipe do Palmeiras fez durante esse campeonato todo, foi uma coisa muito bonita, uma coisa muito forte, muito unida. Uma das novidades do futebol paulista foi inventada pelo artilheiro do campeonato. Daqui a pouco, as coreografias do craque Viola e as frases imortais de Vicente Mateus, ditas por um São Paulino de peso. Feliz foi Adão, não teve sogra nem caminhão. O goleiro Sérgio grita, orienta os homens da barreira. Vamos ver o que acontece. 0 a 0, partiu Neto, direto, gol! Só a histórica raça do Timão poderia provocar essa ironia. Dos 3 grandes clubes de São Paulo, o Corinthians é o que menos investiu nesse campeonato. Mas o time tem o ataque mais poderoso e um grande herói da torcida. No campo, o tranquilo Paulo César Rosa, o Viola, se transforma numa poderosa guitarra e do tipo heavy metal. Viola foi mais uma descoberta dos tempos de Vicente Mateus, o todo-poderoso dirigente do Corinthians. Há 30 anos, ele se reveza nos papéis de mão de ferro ou eminência parda do clube. Derrotado nas últimas eleições, ele não concorda que a nova administração seja mais moderna e profissional do que a dele. Se eu errei alguma coisa, errei pensando fazer bem. Agora, o que eu de fato, eu tenho esse gênio, porque os dirigentes hoje, todo mundo sabe disso, a maior parte, que é cadernetinha e trabalhar pouco. Para mim, o Vicente Mateus é a Dercy Gonçalves do futebol. E tem vários pontos em comum. Os dois de origem humilde, os dois lutaram contra vários preconceitos, conseguiram seus espaços, cada um no seu métier, e principalmente cada um fala o que vem à cabeça. E a única coisa que, de fato, eu falei errado foi que entra na chuva para se queimar. A outra, o Corinthians vai jogar em Terezinha. Aonde, seu Mateus? Em Terezinha, capital do Piauí. Isso eu não falei. Não falou, nunca falou. Não falei. Perguntaram uma vez, senhor Vicente Mateus, dê uma palavra, alguma coisa que tenha por exemplo, hiperinflação, hipermercado. E o Mateus, de bate-pronto, respondeu, drogaria. Mas como? Drogaria e perfumaria. Inventado. Mas já tem piadas completas, já, então, sobre a sua história, já inventadas sobre o senhor. Ah, tem muitas, mas agora não estou, né? Ele foi para Portugal, levou intérprete. Eu falei alguma coisa errada nesse tempo que estamos aqui? Mateus estava certo. Mas o erro mais recente, que todos lembram, foi de estratégia. Ao ser derrotado nas últimas eleições, fez previsões sombrias para o Corinthians. Mas nem o próprio Mateus poderia prever que a profecia iria fracassar tão rapidamente. Agora, o time pode ser campeão paulista. E Viola, de ídolo, virou herói. Para um simples mortal, fica difícil imaginar o que é um dia na vida de um herói corintiano.
Não, põe no peitão, brother. Coração, velho. A senhora é corintiana? Eu sou corintiana roxa. Na camisa do trabalho? Claro, tem que ser, né, meu? Um atleta desse tem que ser, né, camisa? É xingado pelo patrão, não, pra estragar a camisa? Nada, que é isso. Por onde passa, Viola atrai multidões. E nem todos torcem pro time dele. Ô, chefe, pra que time o senhor torce? Palmeiras. Mas tá pedindo aí autógrafo do Viola? Mas sabe como é que é? O Viola é o Viola, não é? O Viola é nosso, de todo mundo, é. Viola, qual é a imagem que você acha que passa para as pessoas hoje? Quem é o Viola para você? Bom, o Viola é uma pessoa que procura manter a sua humildade, procura ajudar as pessoas, passar o carinho, a alegria para todos da melhor forma possível. Mas esse sucesso todo, você quase não consegue sair à rua, todo mundo querendo se aproximar de você, tocar em você, pedir autógrafo. Isso não é uma grande tentação para subir a cabeça? Não, porque eu fui criado no meio do povo e me dou muito bem com o povo. E por que não sair na rua sozinho, cumprimentar as pessoas, conversar com as pessoas? Eu acho que isso é uma gratificação para mim. Viola surgiu como um meteoro em 88. Tinha apenas 19 anos quando fez o gol contra o Guarani, que deu o campeonato ao Corinthians. O garoto, que até então morava numa favela, conheceu a fama, mas ela foi rápida. Acusado de boêmio e preguiçoso, foi marginalizado no clube, até dar a volta por cima este ano. A gente procura nem lembrar, né, essas coisas, porque o que passou, passou. Hoje, quando você enfrenta esse sucesso todo, você conseguiria imaginar que tudo isso ia acontecer na sua vida? Bom, eu sonhava, né? Eu acho que esse sonho virou realidade, porque quando eu era garoto, morava na periferia, eu vivia nas ruas brincando, jogando futebol e sonhando um dia estar num Corinthians, num São Paulo, ser alguém na vida. E graças a Deus, eu sempre gosto de falar em Deus, né? E quando você trabalha, Deus ajuda. A ajuda divina, então, anda farta para os lados do Viola. Esta semana, ele realizou um sonho. Foi convocado para a seleção brasileira que vai disputar a Copa América. Pela primeira vez, a seleção terá esse herói corintiano que faz gols na hora certa e até inventou um jeito de comemorar que já é marca registrada. Nega do cabelo duro, que não gosta de pentear. Quando passa na bolsa do tubo, o negão começa a gritar: mamãe, estou tão feliz. O que vai acontecer nessa final, Viola? Já que você já fez o gol porcão, se você fizer o gol, que gol vai ser esse? A gente não bolou, né, a próxima brincadeira, e eu não sei se eu vou fazer o gol também, mas o mais importante, independente daquele que faça o gol, seja o Paulo Sérgio, o Neto ou a Dil, e que a gente faça um bom campeonato, um bom espetáculo para as duas torcidas e que a gente possa sair vitoriosos. Legal. Au! Daqui a pouco, a organização das torcidas do São Paulo, do Corinthians e do Palmeiras. A glória que toda a torcida espera. O privilégio de assistir a uma final de campeonato vestindo a própria camisa. Amanhã à tarde, o estádio do Morumbi, São Paulo, vai estar assim. Metade Palmeiras, metade Corinthians. Mais ou menos 50 mil torcedores de cada lado. E as torcidas têm trabalhado sem olhar o relógio para garantir uma vitória sobre a torcida inimiga. Inventando coisas. Multiplicando bandeiras, manufaturadas uma a uma. Coreografia das bandeiras. Uma aulinha extra na Gaviões da Fiel.
e o refrão da confiança na Mancha Verde. Tá chegando a hora do gritar é campeão! Quando chega a hora real e a vez de cada uma, valeu a pena tanto o treino. A grande torcida do São Paulo, campeão do mundo, bi da Libertadores da América, essa torcida escala até um maestro, coitado, tem de assistir o jogo de costas. Essas grandes torcidas são fanaticamente organizadas. A Mancha Verde existe há 10 anos, tem até jornal. Conseguiu, inclusive, neutralizar o xingamento que o palmeirense mais odiava. Hoje, a maioria sente orgulho de ser chamada de porco. Porcocárdia? É carteira de identificação, né? Mas porco, o palmeirense não fica zangado de ser chamado de porco? Não, né? É um apelido, como São Paulinos tem de pó de arroz, palmeirense também tem como porco, né? Então você é um porco orgulhosamente. Vou chamar você de porco, tudo bem? Tudo bem. Um porquinho. Lógico. A Independentes existe há 21 anos. Nada de pó de arroz por aqui. Organização nota 10. Informatização total. Os novos sócios têm de assistir a uma aula antes de receber a carteirinha. Na Gaviões da Fiel, a mesma coisa. Uma aulinha para os novos sócios. Existe há 24 anos. Uma torcida que veste a camisa do samba no hino do Timão. Quando essa moçada for crescendo, poderá se transformar num veterano como Clodomiro Ribeiro, o Miro, fanático manchado de verde. Um palmeirense que nunca falta. Por exemplo, na campanha desse ano você foi a quantos jogos? Eu fui em todos os jogos, exceto... Todos? Todos, exceto um jogo em Itu. Ele acha que é de pequeno que se pinta de verde o futuro torcedor. Do lado do Corinthians, mesma coisa. Manuel Cerdeira faz parte de outra torcida organizada, a camisa 12. Ele nunca leva falta em jogo do Timão. Vai torcer sempre com o mesmo uniforme, aquele que dá sorte. Problema para a mulher dele. E ele falava pra mim assim, cadê a minha roupa? Aquela roupa que eu tava do Corinthians, aquela camiseta mesmo, aquele tênis. Eu falava, Mané, tá secando, não deixa de secar. Eu quero aquela cueca, aquela meia, aquele tênis, porque o Corinthians ganhou, fez tantos gols naquele jogo e eu quero. Com um uniforme bem diferente, tem um outro time, isto é, uma outra tropa, que também já está de prontidão para o jogo de amanhã. Um planejamento cheio de minúcias para ver se barra a violência no baile do futebol. Dessa vez, cada torcedor recebeu uma cartilha da segurança ao comprar o ingresso, um cartão magnético. Trabalhando assim direto com essas torcidas, qual a coisa mais violenta que você já viu? Nós aprendemos um coquetel molotov. E no campo de futebol que mais me surpreendeu foi um jovem de 19 anos de idade com um soco inglês. A fúria das torcidas vence mesmo todos os campeonatos de violência. Tudo isso aí foi apreendido com torcedores. Difícil de acreditar, não é? Pessoas que fabricam armas assim para ir a um estádio e estraçalhar com o torcedor do outro time. E ainda existem as bombas de fabricação caseira, que precisam ser guardadas assim, segurança máxima. Podem detonar com um simples esbarrão. Mortes no futebol, briga na arquibancada, Corinthians e São Paulo. Uma bomba caseira atinge a cabeça de Rodrigo Gasper, de 13 anos. Teria sido lançada por um torcedor da Independente. Tragédia, em vez de festa. Palmeirense é cercado pela torcida Independente, fora do estádio. Uma facada no coração. Morre o office boy Sérgio Vivaldini, de 17 anos. Torcedor do Santos ferido por outra bomba caseira. Mais uma que teria sido lançada por alguém da Independente. José Carlos da Silva, de 20 anos. Ferimento grave no pé. Numa rua da zona leste de São Paulo, outra morte. Tristeza sem remédio. Aconteceu esta semana. Leonardo Araújo Lopes, 16 anos, office boy, São Paulino, assassinado por um torcedor do Corinthians, com um tiro. É um fato lamentável, né? Nós realmente ficamos bastante sentido, é como se acertasse algum amigo nosso, que a gente sente que está perdendo. Quem está perdendo com isso é o futebol. Não é nenhuma torcida que está ganhando, mas o futebol em si, nós que fazemos parte dele, nós sentimos que vai morrendo cada vez mais um pedaço da gente. E cada um jura que a sua torcida é a melhor e, principalmente, a maior. É a do Corinthians. Do Brasil, aliás, né? Maior que a do Flamengo? Hoje acredito que sim, pela paixão que se tornou a nível de Corinthians, a nível nacional, é a maior do Brasil. Mas talvez esteja aqui, no varal das camisas, o começo de uma resposta. Essas camisas vêm das fábricas, que passaram a semana produzindo apenas camisas de 2 times. E o dono da fábrica sabe qual o torcedor que compra mais. É o Corinthians.
Tradicionalmente é o Corinthians. Depois vem o São Paulo, depois vem o Palmeiras. O Palmeiras é uma torcida assim mais instável. Se o time ganha, eles consomem mais, compram mais camisa. Se o time perde, eles desaparecem. E se você tivesse que vestir uma camisa, qual você vestia? Eu vestiria do Corinthians. Teste para a democracia das torcidas. Vestir a camisa do Corinthians e se aproximar dos palmeirenses. O contrário, torcedor do Palmeiras se aproxima da torcida do Timão. E quem não é jornalista e se perde no território inimigo, adeus bandeira. Por tudo isso, revista em cada torcedor ou torcedora. Tem alguns que nem entram no estádio. Outros entram, mas não assistem. Ou não estão tão interessados assim. Corinthians é coisa para se guardar do lado direito do peito. Palmeiras começa cedo. Torcida que canta Ibra, o nosso verde inteiro. Torcer é para amigos. Porco sim, com muito orgulho. O lugar mais perigoso para assistir uma final do meio da torcida é exatamente aqui, onde não tem torcida nenhuma. Mas é que a polícia considera isso aqui a zona neutra. É que de um lado está a torcida do Palmeiras. E passa esse pedacinho aqui de arquibancada. Do outro lado está a torcida do Corinthians. O jogo vai rolando, um faz o gol, o outro sofre o gol. O juiz erra uma falta, o juiz não dá o impedimento, começa uma guerra. Joga coisa pra lá, joga coisa pra cá e aqui fica sendo o melhor alvo. Mas a beleza de uma grande torcida é maior até do que a bandeira de cada uma, navegando sobre o oceano da arquibancada. Todos chegam horas antes para ver a festa desde o comecinho. Festa que explode exatamente assim. Uma festa que acontece, que maldade, de um lado só da arquibancada. Mas que ninguém pense que a torcida foi vencida. Eu não sei pra que tudo isso. O Palmeiras vai ser campeão, não adianta. Vamos tirar daqui do Morumbi o título do Corinthians, pode ter certeza. Você pode voltar, você pode vir falar comigo. Essa força é que traz majestade para a festa do futebol. A arquibancada rouba o lugar do gramado e se transforma na luz mais brilhante do espetáculo. É uma torcida feita assim, soma de um por um dos torcedores. Toda torcida começa na energia de um único torcedor. Há 19 anos, Corinthians e Palmeiras se encontraram pela última vez numa final do Campeonato Paulista. Daqui a pouco, no Morumbi, Vladimir do Corinthians e Ademir da Guia do Palmeiras falam da eterna rivalidade entre os dois times. Vamos ver também o resultado de uma pesquisa. Quem é o melhor jogador? Qual a seleção dos sonhos dos paulistas? Quem é o preferido das mulheres? E ao vivo, o encontro das torcidas rivais. Um encontro só no vídeo, a uma distância bem segura. O esconderijo de Che Guevara no Brasil. O Fantástico localiza no Rio de Janeiro o lugar onde o guerrilheiro ficou e revela os planos que ele tinha para introduzir a guerrilha em nosso país através da fronteira. De Che Guevara no Brasil. O Fantástico localiza no Rio de Janeiro o lugar onde o guerrilheiro ficou e revela os planos que ele tinha para introduzir a guerrilha em nosso país através da fronteira com a Bolívia. O novo sucesso de Steven Spielberg. Você vai conhecer os segredos, os efeitos especiais do filme que já virou mania em todo o mundo. Parque dos Dinossauros. Fantástico, neste domingo, 8h30 da noite. Oferecimento Antártica, uma paixão nacional como futebol.
Faltam poucas horas para a decisão do Campeonato Paulista. A última vez em que Corinthians e Palmeiras se enfrentaram numa final foi em 1974. O Corinthians estava há 20 anos sem ganhar o título. E o Palmeiras não perdoou. Ganhou de 1-0. Vladimir, do Corinthians, e Ademir da Guia, do Palmeiras, foram personagens importantes daquele jogo. Esta semana, eles voltaram ao Morumbi, o cenário de 74. A derrota, 19 anos atrás, está entalada na garganta dos corintianos. E até hoje, é uma lembrança dolorosa para Vladimir. Tinha 18 anos de idade, portanto, foi um resultado traumático para mim, porque todo jogador que chegava no Corinthians tinha a esperança de ser campeão, né? De dar esse título à torcida. E, infelizmente, nesse fatídico dia 22 de dezembro, a gente acaba saindo de campo cabisbaixo. Você lembra desse moleque que estava começando ainda no futebol naquela época, Ademir? Lembro. Começando muito bem. E existia um respeito muito grande, né? Para completar, eu tenho que dizer que o Ademir da Guia foi um dos meus grandes ídolos, né? Quer dizer, jogando no Palmeiras, eu o admirava e o admiro até hoje. Mas sempre, mesmo desde aquela época, não tem um gostinho especial para o corintiano ganhar do Palmeiras, especificamente? Há quem diga que é a troca, né? Quer dizer, naquela época, o Corinthians é que fazia muito tempo que não ganhava título e hoje inverteu, quer dizer. Hoje é o Palmeiras que vive essa situação e o Corinthians pode dar-lhe o troco. Isso realmente eu acredito que vai deixar o jogador, a torcida, um pouco mais nervosa. Você fica nervoso ainda assistindo uma final como essa? A gente fica, é normal. Depois o nervosismo passa, se o gol sair, né? Só se sair, né? Exato. O Palmeiras está em desvantagem amanhã. Se empatar, perde. Se ganhar, vai para a prorrogação. O repórter Mauro Naves está na noite de São Paulo com a torcida do Palmeiras. Mauro, a desvantagem está deixando a torcida palmeirense muito nervosa? Olha, Celso, existe a preocupação com a desvantagem, mas ela não supera a esperança. O palmeirense está otimista na conquista do título. Dá para ver por aqui, né? Nós estamos na TUP, uma das maiores torcidas organizadas do Palmeiras, onde as bandeiras já estão esticadas e a turma já começou também a esticar, a esquentar a bateria e pôr o gogó também para funcionar. E agora à noite foi concluída a pesquisa encomendada pela Rede Globo junto a Toledo e Associados para saber, na opinião do povo, qual a seleção desse Campeonato Paulista. Nós vamos dar agora em primeira mão para todo o Brasil essa relação. Para goleiro, 7 do São Paulo. Lateral direito, Vitor, também do São Paulo. Zagueiro central, outro São Paulino, Palmer. Quarto zagueiro, corintiano, Henrique. E lateral esquerdo, único palmeirense, Roberto Carlos. Meio campo formado pelos corintianos, Ezequiel e Moacir, e pelo São Paulino, Raí. Os pontas também são São Paulinos. Na direita, Miller, e na esquerda, Cafu. E o centroavante eleito é Viola, do Corinthians. Tele Santana, do São Paulo, foi eleito o melhor técnico. E Raí, do São Paulo, também, que teve 6 aqui nessa relação, o melhor jogador do campeonato. Mas Raí não venceu apenas como melhor jogador. O Maurício Luz está lá com a torcida do Corinthians e vai nos explicar isso melhor. Maurício, o que mais o Raí também foi eleito? O Raí ganhou um outro título, além desse, ainda bem que você me perguntou sobre o Raí, que eu não ia falar sobre nenhum jogador do Palmeiras aqui. O Raí foi considerado o jogador mais bonito, um verdadeiro símbolo sexual. Em Washington, o repórter Luiz Fernando Pinto perguntou ao Raí o que ele acha. Vamos saber se ele gostou ou não. Um símbolo não, né? Que acho que eu não sou uma pessoa feia, acho que sou uma pessoa que tem que combina, né? Os meus traços combinam com o meu aspecto físico, mas isso eu nunca me preocupei. Acho que esse símbolo, eu sei que sou uma pessoa que transmite aquela sensualidade na pele. Isso é uma coisa que nunca teve muito a ver comigo. Acho que mais depois de estar em evidência que a imprensa começou a tocar um pouco esse lado, mas é uma coisa que não me toca e não me preocupo muito com isso. A preocupação aqui é muito outra. A preocupação aqui da camisa 12 é saber como é que vai segurar essa moçada até amanhã, depois do jogo. Essa torcida vai levar o maior número de bandeiras. São mais de 200 bandeiras grandes. Mas se a gente olhar para a bandeira da camisa 12, para as bandeiras do Corinthians, toda ela está em branco, assim como tem branco na bandeira do Palmeiras. E esse branco
quer uma imagem da paz, pode sugerir a criação de uma outra torcida, uma torcida da paz. A torcida que sabe que no esporte um ganha e outro perde. Essa é a regra. Mas na vida tem uma outra guerra, uma outra lei, uma outra regra. A violência ninguém ganha, nem no esporte, nem na vida. Essa torcida vai estar toda torcendo para que não haja violência, para que não haja briga, para que não haja depredação, para que não aconteça nada disso, estragando essa festa. Vamos torcer para que a violência não faça nenhum gol, nem dentro, nem fora do campo.